Oi, nesta segunda-feira, 31 de julho de 2023, eu venho aqui lamentar dos dois lados o inquérito militar livrando as tropas e apontando o erro do governo no ataque frustrado, no golpe frustrado de 8 de janeiro. Vou falar também daquela operação de guerra que a Polícia Militar de São Paulo moveu no Guarujá, por causa da morte de um soldado, e está tendo uma discussão entre a ouvidoria da polícia e o governador sobre o número de mortes, né? Na Bahia, houve também na cidade de Itatim uma ação policial com 8 mortos, que é o número que o governador Tarcísio de Freitas tenta impor aqui no caso do Guarujá. Pegou muito mal no clube Flamengo a ausência de Pedro no treino de hoje de manhã. E muito mal na torcida, inclusive nesse torcedor aqui, a ação, a inação, a inércia, a omissão e a burrice dessa direção na atitude que tinha que ter tomado da violência que o Pedro sofreu. Mas eu quero aqui aproveitar para lhe pedir desculpa por, mais uma vez, eu ter adiado por falta de condições o Neumann Entrevista e o Dois Dedos de Prosa, mas que semana que vem a gente volta, tá? Quero agradecer a todo mundo que continua me seguindo, mostrando que ainda há no Brasil alguém que quer ouvir uma verdade sem paixão nem torcida, né? Já que estamos falando da torcida do Flamengo, né? Vamos começar pelo inquérito militar, tentando livrar as tropas e apontar o erro do governo no golpe frustrado contra a democracia, uma semana depois do governo novo instalado, 8 de janeiro. A apuração do Exército diz que era possível ter evitado com planejamento a invasão do Planalto ou minimizando dano. Peraí, é verdade. Era possível ter evitado. Não foi evitado porque o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, General Gonçalves Dias, foi cúmplice dos invasores, dos golpistas frustrados, dos golpistas fracassados, dos golpistas incompetentes. Mas também o Exército não pode reclamar de falta de planejamento do governo se o Exército nada fez para, por exemplo, colocar em ação a tropa que tem lá no Palácio do Planalto para evitar a invasão. Este é um ato de indisciplina que tinha que ser punido também. O governo perde a razão quando tenta esconder a omissão, a inércia, a incompetência, o cinismo do general Gonçalves Dias, desonrando até os 2 belos sobrenomes que ele tem. Mas o Exército tinha que ter evitado a participação militar, fardada e armada nesse golpe. O Exército também fracassou nesse golpe. E agora vem passar esse recibo? Que coisa ridícula. Agora é o seguinte, o governo é o governo. O governo Lula tem mais aí, né, 4 anos, 3 anos e meio, né? Estava na hora de agir, de chamar esse ministro civil da Defesa, né, o Zé Múcio Monteiro, e mandar agir, disciplinar, pôr as tropas a serviço da democracia, como dizem que estão. E não estão. A prova está aí, nessa notícia. Bom, nós temos também, como eu já falei no começo, a notícia de que essa operação, depois da morte de um policial lá no Guarujá, o Patrick Bastos Reis, soldado da Rota, segundo o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, em entrevista coletiva nesta segunda-feira, teve um dado divergente do dado fornecido pela ouvidoria da polícia. A polícia disse que houve 10 mortes. Baseado não sei em que, o Tarcísio disse que foram 8. 8 ou 10? A ouvidoria da polícia não serve? Demite? Troca? Como é que é? Que coisa lamentável. E a verdade é que a operação é um massacre. É um massacre completamente lamentável. E mais lamentável ainda, né, que o Tales do UOL já disse que os bolsonaristas estão exigindo que o Tarcísio de Freitas parta para o bandido bom é bandido é morto,
com o estímulo de Bolsonaro. Mas que país é esse em que nós vivemos? Bandido é bom, é bandido morto. Ninguém mais tem garantia de vida. Quanto mais violência se usa, mais violência na rua tem, na minha rua, na sua, num bairro pobre, num bairro ruim, qualquer bairro de São Paulo. Eu quero, inclusive, citar o belo artigo do escritor Inácio Lula Brandão, no Estadão, falando isso. São Paulo está absolutamente invivível. Ele não usa essa palavra, eu estou usando aqui, mas ele mudou para uma cidade chamada Cangalha, que é uma cidade que tem, lá em Minas, e que tem uma boa lembrança da minha infância, das cangalhas, né? E a lembrança da música do Caim, Maracangalha. Né? São Paulo é uma cidade sem lei, é um estado sem lei, o Brasil é um país sem lei, e se o Lula, o Tarcísio de Freitas e o prefeito Ricardo Nunes não agirem como deveriam e não estão agindo, a coisa vai ficar cada vez mais sangrenta, cada vez mais pior. Vamos ver, olha lá. Além dessa discussão aí do Tarcísio de Freitas com a ouvidoria da polícia, nós temos uma notícia lamentável, sangrenta, uma ação policial deixou 8 mortos na cidade de Itati, na zona rural da Bahia, no sertão da Bahia. Uma cidade com 15 mil habitantes e registrou apenas um caso de homicídio em 2022. Um caso de homicídio, 8 cidadãos mortos. Não sei que cidadãos era esse, não sei se a polícia tinha razão ou não. O que eu sei é que é muita violência, muito sangue. E é preciso mudar isso, hein? O Lula, o Tarcísio de Freitas, o Ricardo Nunes, o Arthur Lira, o Rodrigo Pacheco, todas as autoridades desta elite inerte, desta elite que não faz o que tinha que ser feito. Bom, um aliado do ex-chefe de polícia do Rio aconselhou acusados de matarem Marielle, segundo uma delação. A delação do Elcio Queiroz, o motorista que levou o assassino, o pistoleiro profissional Rony Lessa, à cena da morte da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson. O inspetor Vinícius de Lima Gomes, braço direito de Alan Turnoves, que afirma que o relato é falso. Mas o próprio secretário não respondeu. Se não responde, se mantém em silêncio, né? Repete o erro fatídico que está sendo cometido mais uma vez no Clube de Regatas do Flamengo, o time mais popular do futebol brasileiro, a maior paixão popular. A notícia que pegou muito mal internamente, a ausência de Pedro no treino da manhã de 31, depois do violento soco de 3 tapas na cara que ele levou de um membro da comissão técnica, do técnico Jorge Sampaoli. Olha, meus amigos, a direção errou desde o começo. O Jorge Sampaoli errou desde o começo. Não era para ter mantido o Jorge Sampaoli no clube, não era para continuar pensando em manter o Jorge. Dane-se, o time treine com o reserva do reserva, com o técnico dos jovens, dos juvenis, o time está em decisões importantes. Eles não pensaram nisso quando eles murraram o Pedro. E nem esses bestalhões, esses canalhas da direção do Flamengo conseguem aprender com a realidade. Esses caras são cúmplices no incêndio que matou os meninos. Os meninos são patrimônio do Flamengo. O Flamengo vende meninos para o futebol na Europa e na Ásia por preços milionários para comprar velhos decadentes, como aquele Arturo que saiu, Arturo, esqueci até o sobrenome do chileno, saiu falando mal do treinador, que era amigo dele, que o escalava, né? Então, é o seguinte, a lei trabalhista não protege a direção do Flamengo. A lei trabalhista já contém um item que o Pedro, como foi agredido, a agressão do Pedro, o Rodolfo Landim, marido da racista, da preconceituosa Ângela Landim, quem é agredido no local de trabalho por um superior hierárquico tem direito a sair, a romper o contrato e ganhar dinheiro. Ele é o vice-artilheiro do Brasil neste momento, e o cara deu um murro nele, ele agiu mal, foi indisciplinado. Tudo isso
fica encoberto pela violência que ele sofreu e que eu nunca ouvi falar que tivesse acontecido lá no Flamengo, a não ser o caso dos meninos que foram queimados, a violência foi muito maior, né? A questão toda é a seguinte, o Flamengo errou, vai pagar caro por isso, Não era a hora desse monstrengo aí, desse argentino da equipe do Jorge Sampaoli agir desse jeito, de forma violenta, de forma desnecessária. Agora, quem paga o pato são aqueles que estão pagando uma fortuna para ele. Para concluir o meu comentário de hoje, eu cito aqui o famoso Jorge Decol, a Jorge Decol New informa. Em decisão liminar, a juíza de direito Silvia Muradas Fiore, da 4ª Vara de Fazenda Pública de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, suspendeu provisoriamente a compra de 5 automóveis Audi A4S Line pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Ao deferir a tutela, a magistrada considerou a probabilidade do direito e o risco eventual prejuízo do erário em caso de execução do contrato. O custo estimado de cada unidade é de R$ 358 mil, totalizando R$ 1.790.000. Que paiseco, hein? Nós não tivemos hoje uma notícia de consolo, só tinha notícia para lamentar. É o que eu tenho para oferecer, mas fico muito feliz com a sua audiência. Em pé!